Bom, na primeira aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o profissional de mídias sociais, tanto as habilidades técnicas, as soft skills e também um pouco sobre o mercado de mídias sociais aqui no Brasil. Afinal, quais são as funções do profissional de social media, ou melhor, profissional da área de social media, né? Afinal, social media é uma área muito ampla. Mas sim, diz aí o que, de acordo com o nosso panorama de profissionais de mídias sociais, é ou não é função do social media. Perfeito. Bom, esse panorama de profissionais de mídias sociais no Brasil é um material que trouxe a sua segunda edição em 2024. A gente deve ver próximas edições daqui para frente também. E ele traz um reflexo muito interessante de como está esse mercado de profissionais de mídias sociais no Brasil. Então a gente vai ver esse material bastante durante o curso e a gente já começa trazendo aqui justamente sobre as principais funções. Afinal, o que faz um social media? É uma pergunta muito comum. E a gente tem essas respostas de fato, ali, pelo que o panorama mostra para a gente. Então, em primeiro lugar, a função que a gente vê com mais respondentes dizendo que é, sim, função do social media, é fazer planejamento de conteúdo para as redes sociais. Em segundo, a criação e configuração de perfis nesses canais. Em terceiro, a criação de relatórios de performance. Em quarto lugar, o planejamento do posicionamento estratégico digital. Em quinto, monitorar menções à marca. E em sexto, criar legendas para os posts. Bom, e quais são as principais habilidades técnicas para se trabalhar com mídias sociais? Consideramos que a primeira delas é ter os conhecimentos sobre marketing e comunicação, porque essas técnicas vão ajudar o profissional a gerar ou aumentar a percepção de valor, vai aproximar a visão sobre o público, promover a mensagem da marca com conteúdo relevante, além, é claro, de estabelecer uma comunicação clara, eficiente e envolvente. Também é muito importante considerar os conhecimentos sobre mídias sociais e ferramentas, tanto para a definição dos canais que são importantes para a estratégia da marca, mas também conhecendo as melhores práticas, como formatos, como os melhores horários, os recursos específicos de cada uma dessas mídias sociais, além das otimizações avançadas que a gente vai encontrar em cada uma delas. Por último, análise de dados, justamente para que esse profissional possa interpretar esses dados, esse mundo e esse universo de dados gerados pelas mídias sociais, para medir o sucesso das ações e também gerar insights que vão contribuir para o sucesso do negócio. E quando a gente fala sobre habilidades comportamentais ou as soft skills, como a galera gosta de falar também, nós temos alguns aspectos como empatia. Vale sempre a gente se questionar quem está do outro lado, que tipo de conteúdo pode de fato ajudar a pessoa que vai seguir o meu perfil ou que vai encontrar o meu perfil por meio de alguma busca. Então isso é super importante, além, é claro, de ter empatia na hora de responder a galera por DM, por comentário. Então, assim, sempre se coloque no lugar de quem está do outro lado da telinha ali. Então, ter empatia é fundamental na área de mídias sociais. A gestão de tempo, porque afinal são muitas atividades e essas atividades elas precisam acontecer muitas vezes de forma encaixadinha ali, como uma engrenagem. Então é muito importante a gente ter essa gestão de tempo, saber priorizar, aproveitar o timing, né? Às vezes a gente tem aquele planejamento já pronto para a semana, para o mês, mas é importante a gente estar atento às oportunidades. Então, só com planejamento e uma boa gestão de tempo, a gente vai conseguir ter essa otimização. E é óbvio, resiliência, galera. As mídias sociais, elas mudam vez ou outra e isso não vai mudar, tá? Então a gente está em constante mudança, então além das plataformas mudarem, a gente está falando também sobre o comportamento das pessoas. Então o comportamento das pessoas também muda ao longo do tempo.
Então é muito importante a gente ter na consciência ali que as coisas vão mudar. E como que a gente consegue, com empatia, com organização de tempo, ter isso dentro da nossa mente e não ser uma dor no coração, digamos assim, né? Entendendo que os cenários mudam, como que a gente pode se preparar da melhor forma para isso? Quais são as mudanças táticas ou operacionais que a gente precisa ter ali no dia a dia para conseguir fazer uma gestão de mídias sociais eficiente e leve? Perfeito, Bárbara. As habilidades comportamentais que são tão importantes quanto as técnicas. Nós não conseguimos, né, ter sucesso se não equilibrarmos bem esse jogo. E tem um outro dado muito interessante do panorama também de profissionais que responde uma questão: em quais mídias sociais estão os clientes e marcas no Brasil? E aqui a gente pode ver a predominância de alguns canais, mas também oportunidades de se trabalhar em outras frentes. Lembrando que o YouTube, por exemplo, é a principal mídia social no Brasil em questão de quantidade de usuários e é um canal fantástico também para se explorar em frentes dentro de orgânico. Você também pode trabalhar com campanhas de Google Ads, tem as possibilidades também de se trabalhar com outras plataformas de vídeos curtos, além do Instagram Reels, como é o caso do TikTok. Tem a possibilidade também de você ter uma estratégia que vá contemplar o LinkedIn, tanto para a marca empregadora, tanto para comunicações B2B, ou também para ter um posicionamento e networking no mercado, posicionar a sua marca também no quesito de comunicação institucional. Então, apesar dessas serem as mídias sociais mais praticadas hoje para os clientes e marcas no Brasil, existe uma oportunidade, sim, de se considerar esses canais para a sua estratégia. E, obviamente, se você vende serviços de mídias sociais, também levar essa proposta do que fizer sentido para a marca ou cliente que você gerencia. E aí, outro ponto que é muito importante é evitar o erro, que é basicamente você focar todos os seus esforços em um único canal. Como eu comentei, a gente sabe que as mídias sociais, elas mudam, né, vez ou outra, para não dizer o tempo todo, assim como o comportamento das audiências. Então, é muito importante que a gente não foque apenas em um único canal e distribua os nossos esforços em múltiplos canais. Então, se você já cria conteúdo para o Instagram, por exemplo, por que não explorar as oportunidades que você tem com esse conteúdo dentro do LinkedIn, se for uma imagem estática, ou do próprio Pinterest? No caso dos vídeos, a gente tem o TikTok, a gente tem Facebook Reels, a gente tem YouTube Shorts. Então, são diversas possibilidades e aqui nesse curso, inclusive, vocês vão ver algumas delas. Perfeito. E aí, só para comentar um pouco a respeito, mas será que é possível? Será que é viável? Será que a gente consegue ter resultados também em outros canais? E a gente trouxe um pouco aqui da nossa experiência com as mídias sociais da MLabs para mostrar para vocês que sim, é possível. É tentador também para a gente focar, investir mais no Instagram, explorar outros recursos. É uma mídia que evolui muito e vai adicionando novos recursos com o passar do tempo, então isso também traz novas possibilidades, mas a gente considerou que seria, sim, essencial para que a gente estivesse em outros canais e conseguisse explorar esses territórios. E trazendo um pouco para vocês, hoje, mais da metade dos seguidores da MLabs nas mídias sociais já estão em outros canais, além do Instagram. E alguns dados nossos de 2024 reforçam essa importância e relevância de atuação em outros canais. Quando a gente olha, por exemplo, para indicadores de descoberta ou de awareness, a gente vê que 68% das impressões orgânicas que nós tivemos desse ano vieram de canais que não são o Instagram. Então, a gente teve 3,7 milhões de impressões orgânicas vindas do YouTube, 2,5 milhões de impressões orgânicas também vindas do Spotify e quase 1 milhão que veio do LinkedIn.
Lembrando e enfatizando que esses são indicadores orgânicos, nós também trabalhamos muito forte com uma estratégia integrada em mídia paga, porém, esses indicadores especialmente, a gente está falando daqueles que a gente não colocou um centavo para conseguir, daquele esforço que vem de fato do conteúdo, que vem de fato das publicações que a gente faz com consistência nesses canais. Um outro dado aqui mais para etapa de consideração e conversão do nosso produto, nós tivemos 63% dos leads gerados por mídias sociais que vieram de canais como YouTube e TikTok. Esses dois canais foram extremamente importantes para esse resultado acontecer no ano. Imagine como seria para nós, não é mesmo, Bárbara, se nós ficássemos sem esse 63% ali durante 2024. Então, foram dois canais em que a gente intencionalmente resolveu ter um olhar TikTok first, ter um olhar de fato para criar ali vídeos para o YouTube, otimizar isso para busca, e obviamente também integrar isso com a estratégia de performance de mídia paga que a gente tem, e a gente conseguiu ver esses resultados aqui na prática.